Umas dicas, né, sobre relacionamento pais-escola, algumas informações que talvez você não saiba que eu quero deixar com você. Então vamos lá. Todo autista é considerado uma pessoa com deficiência. É a Lei Berenice Piana, de 2012, que colocou o autista nessa condição. O autismo, ele é uma deficiência. Ele tem o mesmo direito de um cadeirante, de uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva. Então, você pode falar que o autista é uma pessoa com deficiência, é uma PCD, né? Como é que a gente escreve PCD? P maiúsculo, C minúsculo, D maiúsculo. A gente não usa mais as terminologias como excepcionais, portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais. O termo correto para se falar de deficiência é pessoa com deficiência, PCD, tá? Fuja da palavra especial. Essa é uma criança especial, a mãezinha especial, ou uma mãe especial. Não tenha medo de usar a palavra deficiência. Se você então é uma criança que tem deficiência. Pronto, a gente sabe que o nosso filho tem deficiência. Quando você fala que é uma pessoa especial, todas as crianças são especiais, todas as pessoas são especiais aos olhos de Deus, mas nem todas as pessoas têm deficiência. Nós somos especiais. Então, antigamente falava-se pessoa com necessidade especial. Então, uma pessoa pode ter uma necessidade especial, por exemplo, uma gestante, ela tem uma necessidade especial de naquele momento precisar de um atendimento preferencial, prioritário numa fila, mas ela não é uma pessoa com deficiência. Então, o termo PCD, ele foi instituído desde 2010. Quando você fala pessoa com necessidade especial, pessoa especial, ou quando você fala portador de deficiência, a palavra portador a gente também não usa. Você está falando uma coisa de 10 anos atrás. Então, você precisa se atualizar. O termo correto, PCD, pessoa com deficiência. Destaca, gente, sempre a palavra pessoa. A pessoa, antes dela ter a deficiência, ela é uma pessoa. Por isso que o termo mudou. Né? Ela é uma pessoa, ela não é tipo ou epilético, ou paralisado. Então ele é paralisado. Não, ele é uma pessoa com paralisia. Ele é uma pessoa com epilepsia. Evite o capacitismo. Você sabe o que é capacitismo? Capacitismo é o nosso preconceito enquanto sociedade contra a pessoa com deficiência. É o preconceito que consiste na ideia absurda de que pessoas com deficiência são inferiores a pessoas sem deficiência. Anormais, inválidas, incapazes, fora do padrão, definido como perfeito. E às vezes é muito comum que nós sejamos capacitistas sem saber que nós estamos cometendo capacitismo. Por exemplo, quando você está com uma pessoa com deficiência, e ao invés de você perguntar para a pessoa com deficiência se ela quer alguma coisa, ou qual que é o nome dela, ou qual que é a idade, você pergunta para a mãe. Né? Você olha e fala assim, qual que é o nome dela? Então, a primeira coisa que você faz é perguntar qual que é o seu nome. Se a pessoa não responder, a mãe vai falar, o nome dela é fulano. Mas você sempre se refere primeiro à pessoa com deficiência. E tem muitas outras formas de capacitismo. Mas eu vou dar agora 10 coisas para você não falar para uma mãe de autista, tá? Para você riscar do seu vocabulário e a gente vai arrumar outras coisas para você falar, tá? Ele é tão lindo, nem parece autista. Tá, para ser autista tem que ser feio agora? Então, assim, o nem parece autista não é uma coisa boa de você dizer para uma pessoa, né? Você nem parece que tem deficiência. Então, assim, não é um elogio, né? O nem parece autista, pra gente, né, pra mãe, é como se fosse assim, nossa, tipo, não sei o que você tá vendo nele, né? Tipo, ele tá tão bem que ele não parece. Só que ele tem muita deficiência atrás dessa pessoa que não parece. Corta. Não fala mais essa frase. E o Messi também é autista, né? E olha onde ele chegou. O Messi, jogador. Gente, diz que nem é autista. Isso foi um cara que supôs. As pessoas são diferentes. Você não precisa dizer que aquela pessoa... Comparar ele a uma pessoa que tem deficiência para dizer que também ele vai chegar lá. Pode ser que essa pessoa não chegue nunca, que não vire um jogador de futebol, que não seja um Einstein da vida, que não seja... Então, as pessoas são únicas. Não compare. Eles são tão carinhosos, né? Não, né?
Tipo, as pessoas têm um estereótipo. Ai, os autistas são tão carinhosos. Não, o Arthur é carinhoso, mas tem um monte de autista que não é, que não gosta de pegar, de falar, de abraço, não gosta de carinho, não gosta que encoste, não gosta nem de ver. Então, não são todos. Deus te escolheu porque você é especial. Então, se eu pudesse, eu falava, Senhor, passa de mim esse cálice. Então, assim, eu sou tão especial que eu recebi uma coisa que ninguém quer. Você quer que seu filho seja especial? Me conta. Você quer essa bênção? Né? Que é muito comum também, né? Ah, eles são anjinhos. Não, né? Muitas mães denominam até, né? Meu anjo azul. Escolha particular de cada uma. Mas o meu filho não é um anjo, meu filho é terrível. Né? Tipo, a gente pode usar uma palavra que toda mãe usa, o menino destrói uma casa em 2 segundos. Ele não é um anjinho. Então, e não são todas as crianças que são anjinhos. Eles são tão inteligentes. O professor nem pode falar isso, né, gente? Porque a gente sabe que o que define a inteligência é o quociente de inteligência, né? E nem todos os autistas têm o quociente de inteligência elevado. Né, acima de 100, a maioria dos autistas não tem o quociente de inteligência elevado. Então, eles não são tão inteligentes. Alguns autistas são inteligentes, mas não são a maioria. Então, corta essa também. Essa que é clássica, né? Ai, cada criança tem o seu tempo. Não. A criança não pode falar com 4 anos de idade. Ela não pode começar. Se uma criança começa a andar com 3 anos de idade, não dá, gente. Ela não pode, ela não tem o tempo dela. Ah, ela escolheu andar com 4 anos. Não, ela tem alguma dificuldade, ela tem alguma deficiência, ela tem algum distúrbio motor. A criança, ela tem um marco de desenvolvimento que ela tem prazos para fazer. Cada criança tem o tempo dentro dos marcos. Ela não pode simplesmente começar a falar com 15 anos de idade, né? Porque alguma coisa tem. Porque o marco de desenvolvimento típico é que entre 1 ano até 2 anos elas falem as primeiras palavras. Ela tem um tempo que precisa ser respeitado de estudos, que é o que é comum, que é o desenvolvimento. Então, se essa criança ela tá muito diferente, ela tá com atrasos. Se ela tá com atraso, ela precisa de ajuda, ela precisa de estimulação para tirar esses atrasos. E por conta dessa frase, muitas crianças demoram para ter essa ajuda. E quanto mais essa criança demora, mais atraso ela tem, mais atrasada ela fica, tanto cognitivo, tanto motor, seja lá o que for. Então, não fala que cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo dentro dos marcos de desenvolvimento. Nunca desencoraje uma mãe falando que cada criança tem seu tempo. Eles vivem no mundinho deles, né? Tipo, ele é autista, eles vivem no mundinho deles, né? Não. As pessoas, muitas, acham que os autistas são, né, como a gente já ouviu, sem sentimentos, sem coração, que eles vivem no mundinho, que eles não gostam de falar, que eles não gostam de interagir. Tem muitos autistas que têm essas características, mas não são todos. O meu filho, por exemplo, ele vai com qualquer pessoa. Se você que eu não conheço, chegar aqui agora do lado do meu filho e falar que quer levar ele para casa, ele vai. E se você for bem alegre, feliz, ele vai com você. Ele não vive no mundinho dele. Ele chega num lugar e ele fala, as crianças estão no parquinho. Ele fica olhando de cima da minha casa, ele quer descer. Ele só quer ir na piscina quando tem criança. Quando tá sozinho, ele não quer. Então, ele não vive no mundinho dele. Não são todas as crianças que têm... a maioria tem dificuldade de interação sensorial, porque é uma característica do espectro. Precisa ter dificuldade de interação social para estar no espectro, né? Precisa ter alguma dificuldade nesse sentido, mas não são todas que vivem no seu mundinho. Essa é clássica, né? 9. Agora virou moda autismo, né? Nunca falei isso pra uma mãe, gente. Porque agora toda criança que chega aqui, o médico fala que é autista. Você acha mesmo que eu ia querer parar de viajar para colocar o meu filho em terapia, trocar viagem por terapia? Não é uma coisa que tá na moda. Não, Samanta, mas por que tá crescendo tanto? Assunto para outro vídeo, mas eu já vou te adiantar. Aumento
diagnóstico, aumento da prevalência. Hoje a gente tem muito mais pessoas capacitadas e treinadas do que a gente tinha 1 ano, 2, 3, quase 15, 20 anos atrás. Então, assim, pode ser que tenha outras questões do aumento da prevalência? Pode ser, mas são todos estudos, né? A gente sabe que tem muitos fatores ambientais que podem levar a criança a ser autista, mas não é uma moda. Isso eu garanto, e essa frase você risca. E essa é a última, 10, que é uma frase assim, capacitista, é uma frase que você nunca deve falar. Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Essa frase, ela desumaniza as mães. É como se as mães de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência, autista, fossem super-heróis, né? Super-heroínas. E, pelo contrário, gente, nós somos iguaizinhas a vocês que não têm filho com deficiência. A gente só é mais cansada, a gente só é desgastada, cansada, excluída, desassistida. A gente não tem nada de superpoder a mais para lidar com nossos filhos. A gente tem muito amor, muito carinho, muita compreensão, mas nós não somos super-heróis. Então, assim, não fala que Deus dá um fardo que a gente não pode carregar, porque muitas vezes a gente não consegue carregar. E isso a gente vê com as estatísticas do tanto de mães de autistas, por exemplo, que cometem suicídio. O nível é altíssimo. A gente vê pelo nível de mães de autistas, por exemplo, que estão doentes, né? Que estão com depressão, com ansiedade, com transtorno de ansiedade, que precisam de medicação. Então, são algumas das frases para ficar guardado. E o que a gente pede, né, para finalizar esse vídeo? Seja rede de apoio. Então, você como escola, como educador, como professor, seja rede de apoio para essa mãe. Às vezes, a escola é a única rede de apoio que essa mãe tem. É a única forma que ela tem, por exemplo, o tempo que ela tem para tomar um banho. Os nossos filhos, eles também têm o direito de estarem brincando. E se fosse o seu filho, você não gostaria que ele estivesse participando? E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. O relacionamento da escola com os pais, lógico que depende de muita coisa, né? Depende dos dois caminhos. Mas você pode ser rede de apoio para que essa escola, para que essa criança, ela seja realmente acolhida e verdadeiramente